Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, me chamo Jonathan Pires. Aqui embaixo desse vídeo tem o meu Instagram também para você ir lá, Jonathan Pires _copywriter. Jonathan com TH, mas você pega o link e consegue ir lá. A ideia aqui é eu te apresentar como é que você consegue criar um produto que tenha alta margem, alta escala e recorrência, tudo em um só produto, tá? Se você não me conhecia ainda, clica no botão aqui embaixo para começar a me seguir e receber alguns tipos de conteúdo para você poder desenvolver mais os seus produtos e criar um negócio digital. O que eu quero falar aqui para você hoje é para desenvolver isso aqui, você, primeiramente, não precisa de fato ser pós-graduado, ter um mestrado ou um doutorado. Sim, o que eu estou falando aqui hoje é como que você pode criar a sua própria pós-graduação online ou uma pós-graduação híbrida ou até mesmo uma pós-graduação 100% presencial. Hoje a gente tem parceria com a Faculdade de Anhanguera, a maior da América Latina, hoje faz parte do Grupo Cogna, e a gente sabe que tem um impacto gigantesco no Brasil. Mas também sou sócio da Faculdade de CTA, onde a Faculdade de CTA é referência nas áreas de estética, um nicho que não para de crescer, e também de odontologia. Então, se você hoje quiser criar um produto como esse, você pode simplesmente ser o dono. E o investimento não é um investimento gigantesco, pelo simples fato que você pode contratar os professores depois que você vende. Então, primeiro você cria, depois você vende, depois você entrega. E aí, lá na frente, você pensa em escala. O que que significa isso? Que primariamente você vai desenvolver essa estrutura toda para você e depois vender uma pós-graduação que pode ser vendida por 3, por 5 mil, por 10 mil. A gente tem pós-graduações aqui de mais de 30 mil reais. As nossas pós-graduações aqui, por exemplo, de anestesiologia veterinária, uma pós que custa, em média, ali 10 mil reais. Dependendo da turma que o cara entrou, dependendo de quando que ele vai se inscrever, dependendo da forma de pagamento, ele vai pagar mais ou menos ali seus 10 mil reais. A gente já ultrapassou a marca de 500 alunos inscritos. E claro, hoje a gente tem time, hoje a gente tem suporte, mas para desenvolver isso foi necessário apenas uma pessoa para desenvolver toda a estratégia e colocar isso para venda. Então, sem mais delongas, se você tem interesse, tem alguma dúvida sobre isso, pode me chamar lá no Instagram, que eu também posso te ajudar nesse processo para você poder criar o seu curso. O que que você vai precisar necessariamente? Quando você monta uma estrutura como essa, você vai precisar que o MEC exige que 30% da carga de professores do seu corpo docente tenha pelo menos um mestre e doutores. Ou seja, vamos dizer que você vai criar sua pós-graduação com 9 disciplinas, tá? O MEC exige que pelo menos 3 dessas sejam de mestres e doutores. E as outras 6 disciplinas, você de fato pode ou você mesmo dar aula, onde você precisa ser pós-graduado para dar aula, pelo menos pós-graduado, ou você pode ser simplesmente o dono da pós, assim como eu hoje, que tenho mais de 10 pós-graduações hoje, e nesse caso eu não dou aula em nenhuma pós-graduação, eu sou simplesmente o dono dessa pós. Muitas vezes o dono de uma faculdade, ele não dá aula, concorda? Ele simplesmente contrata professores, contrata coordenadores, contrata esses mestres e doutores para darem aula em sua pós-graduação. E aí sim, de fato, ele coloca um projeto como esse para rodar. Você vai precisar desses 30% de professores e vai precisar de uma universidade por trás para poder oferecer. Então, não adianta você criar um produto, criar uma pós-graduação, subir numa Hotmart, subir numa Eduz, subir numa outra plataforma como essa, e nada contra essas plataformas, inclusive a gente vende através dessas plataformas. Porém, para um produto que está sendo vendido com o selo do MEC, precisa que, de fato, uma faculdade que já tenha o selo do MEC, ela de fato vai entregar essa pós-graduação para esse aluno, tá? E aí sim, a faculdade, um ponto importantíssimo, é que vai emitir a nota para esse aluno, a nota fiscal. Então, o que acaba acontecendo? Que se você criar a sua própria pós-graduação e oferecer numa plataforma comum, você não está seguindo as leis do MEC e você pode ter problemas lá na frente, tá? Mas para criar, necessariamente, o que você vai precisar de uma parceria com a faculdade e, de fato, encontrar professores que tenham mestrado, doutorado ou que sejam pelo menos pós-graduados para darem aula na sua pós-graduação. Feito isso, você vai precisar preencher um projeto pedagógico de curso, que a gente chama de PPC. Uma vez preenchido isso, que você vai ter lá as 9 disciplinas descritas, todos os temas que vão abordar e o que que você vai entregar. Ou seja, vou te dar alguns exemplos do que você pode entregar. Podcasts,
as aulas gravadas que vão para os alunos assistir, aulas ao vivo que você pode fazer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para ajudar os alunos e tirar as dúvidas desses alunos. Você pode colocar indicações de leitura para esses alunos poderem entender um pouco mais sobre aquele assunto, se aprofundarem mais naquilo, seja livro, seja artigo científico. Você pode incrementar isso com, por exemplo, hard cases, que a gente chama, que nada mais é do que fazer uma aula ao vivo, convidar todos os alunos e mostrar para eles casos muito difíceis que aconteceram naquele nicho e como que você resolveu. Geralmente isso é muito curioso, isso atrai bastante os alunos e se engaja muito os alunos e eles gostam bastante desse tipo de formato, tá? Então, esses são algumas das coisas que você pode entregar para os seus alunos, além do fato deles terem suporte também durante toda a trajetória que eles estiverem ensinando. E o melhor de tudo, quando você vende uma pós-graduação como essa, diferente do que a gente está acostumado do modo 100% presencial, onde você precisa abrir e fechar turmas, e em turmas presenciais você vai ter 20, 30, 40, algumas turmas chegando em 60, 70 pessoas, existem casos assim, e que lá na frente, depois de 4, 5, 6 anos de curso, vão formar apenas 12, 15 pessoas no final, com pós que começam menos pessoas, às vezes 15 ou 20, vão formar 5, 6 alunos depois de 2 ou 3 anos numa pós-graduação. O que eu estou falando aqui para você é que existe uma maneira onde você pode vender uma pós-graduação todos os dias, sem precisar abrir ou fechar a turma. Pelo simples fato que, quando você vende isso e entrega de maneira online, os alunos podem se inscrever hoje e se inscrever na disciplina 1 e começar a assistir a disciplina 1. Com o passar do tempo, as outras disciplinas vão abrindo, a 2, a 3, a 4, a 7, até chegar na 9. E aí imagina que hoje você tem alunos que vão estar na disciplina 7, mas vão ter alunos que vão estar se inscrevendo hoje na sua pós. E eles vão entrar na plataforma assistindo pela disciplina 1. Então, isso não muda nada e você consegue, ao invés de precisar abrir e fechar turmas, você pode simplesmente vender a sua pós-graduação todos os dias, pagando a mesma coisa que a gente faz num lançamento ou num perpétuo, 5, 10, 15 reais num lead, ou seja, o que que é um lead? É um contato que vai chegar no seu WhatsApp. Essa é a etapa 2, lembra? A criação e depois a venda. É um contato que vai chegar no seu WhatsApp, você vai explicar mais sobre a pós-graduação e vai mostrar os benefícios que ele vai ter e estudando o seu método, a sua metodologia, estudando junto com você e com todo aquele corpo docente que é mestre, doutor e também o pós-graduado que vai estar dentro daquele corpo docente. E aí, uma vez que isso está construído, o seu projeto pedagógico está pronto, você vai enviar para a faculdade. A faculdade vai analisar de duas maneiras. Uma, o compliance, que é basicamente entender se todas as regras do MEC estão sendo cumpridas no seu projeto. E após a aprovação disso, você vai para o jurídico da faculdade. Ou seja, tem alguma coisa ali que está ferindo um conselho regional, está ferindo alguma lei, alguma diretriz, alguma normativa? Se não, o jurídico também aprova e manda para o MEC avaliar para você receber a sua portaria, o seu número de portaria para poder, de fato, mostrar isso para os seus alunos e você provar que aquela sua pós está, sim, de fato, inscrita no MEC, certo? Dito isso, depois que você criou, quais são as etapas então? Encontrar os professores, desenvolver o seu projeto pedagógico, que é basicamente entender o que que você vai entregar, quais as disciplinas que você vai entregar. Acabou, seu projeto está pronto. Vamos vender agora? O que que eu preciso para vender? Anúncios em imagem tem convertido muito mais do que anúncios em vídeo. Segunda coisa, uma página de vendas muito bem escrita e mostrando os benefícios daquela pós-graduação, por que que aquela pessoa deveria se inscrever naquela pós. E terceiro, um time comercial muito bem treinado. Jonathan, quantas pessoas? A gente começa com uma pessoa. Porque imagina que vai chegar 10, 12, 15, 20 leads por dia para essa pessoa atender. E você começa por dia desses 20 leads, começa a fazer 5% de conversão, que é bem tranquilo de fazer. A cada 20 leads que chegam, você vai de fato inscrever uma pessoa. E aqui existem duas formas de vender, e aqui é a magia, onde a magia acontece. Que funciona assim: você pode sim vender no cartão de crédito, por exemplo, uma pós-graduação que custa 5 mil reais, por exemplo. Essa pessoa paga no cartão em 12 vezes, vamos dizer. E aí você já recebe esse valor 30 dias depois na sua conta da plataforma, tá? Agora, você pode também vender via mensalidades.
assim como a própria faculdade já faz há muitos anos. Esse mercado existe há mais de 100 anos, né? Então, você oferece isso por mensalidades. Jonathan, quem me garante que essas pessoas vão pagar? Olha, aqui dentro do nosso instituto a gente tem mais de 20 pós-graduações e nós temos uma mentoria que já tem mais de 100 empresários lá dentro e esses empresários fazem exatamente desse jeito. Então, eu te garanto, funciona, tá? A gente oferece via mensalidade. Então, imagina que você vai oferecer por 5 mil no cartão ou esse cara pode pagar via boleto todos os meses a mensalidade para você e pagar uma mensalidade de R$ 500, por exemplo, em 24 vezes, tá? Significa que se você for vender no cartão por 5 mil ou por uma mensalidade de 24 vezes de 500, você já vai passar de R$ 10.000 a sua aposta. Ela mais que dobra. E aí no lançamento você pode fazer muito mais barato. Você pode colocar a parcela por 350, a parcela por R$ 300, por exemplo. Então imagina uma pós-graduação que tenha todo o conhecimento que você adquiriu ou que os professores que vão dar aula adquirirem, e aí você vai acoplar isso tudo dentro do seu corpo docente e colocar essas pessoas para dar aula para você. E aí você vai vender isso por R$ 297 por mês. Calma, olha a parte mais importante, aonde que acontece a magia aqui. Você recebe 20 leads por dia, significa que você recebe 600 leads no mês. Aí lembra que eu falei que, vamos dizer que você vai ter 20 leads por dia e vai fazer uma venda por dia, certo? Um boleto de 297 por dia. Vamos até fazer a conta? Eu vou até pegar minha calculadora aqui para te falar exatamente quais são os valores aqui. Quando a gente fala de 297 numa parcela, se você fizer uma venda por dia, naquele mês você vai fazer 30 vendas e você vai faturar R$ 8.900, tá? Então você investiu aquele mês, você teve 30 vendas, atendeu 600 leads e fez 30 vendas. Olha a magia do que acontece aqui na hora das vendas. Mês seguinte, você vai receber novamente mais 20 leads por dia e vai fazer uma venda por dia. Vai fazer mais 30 vendas. Só que a galera que se inscreveu mês passado, ela tá pagando agora a segunda mensalidade para você. Então significa que você tem alta margem nesse momento, porque você consegue colocar 30 pessoas para dentro e faturar já R$ 9.000 logo no primeiro mês, e você depois no segundo mês tem esses 8.900 que você inscreveu dessa galera desse mês, e tem no segundo mês a galera que está pagando a segunda mensalidade no mês anterior. Então o valor de parcela já dobra. E aí, imagina isso em escala, depois do terceiro mês, depois do quarto, depois do quinto, depois do sexto. Significa que você está faturando mais de R$ 50.000 por mês, atendendo 20 leads por dia. E aí você imagina que você vai pagar R$ 10 por cada lead desse. São R$ 200 por dia, são R$ 6.000 de tráfego por mês, nesse exemplo aqui, tá? A gente tem leads até de R$ 1,90, para você ter uma ideia. Eu estou colocando lead a R$ 10 aqui, tá bom? Mas a gente tem lead até de R$ 1,90, para você ter uma ideia. E aí você vai gastar R$ 6.000 de tráfego por mês, por exemplo, para você no primeiro mês faturar 9 e no segundo dobrar isso. E no terceiro, dobrar novamente. Porque você simplesmente está no terceiro mês inscrevendo mais 20 pessoas, só que a galera do segundo mês está pagando a segunda mensalidade e a galera do primeiro mês está pagando a terceira mensalidade. Então isso vai virando uma bola de neve. E o melhor de tudo isso, você só vai iniciar sua pós-graduação 6 meses depois que você de fato colocou isso para rodar. Eu vou explicar melhor. Você fez o seu projeto pedagógico e já fechou e falou com os professores e mandou para a faculdade e foi aprovado. Segunda etapa, as vendas. Você começa a fazer uma venda por dia dessas pessoas e você vai avisar essas pessoas que a pós-graduação começa, ou seja, a entrega. Lembra os três passos? Criação, venda e entrega. A venda vem antes da entrega. Depois o quarto passo é a escala. E aí esse processo tem mais detalhes, eu não vou me aprofundar aqui hoje, tá? Mas você vai dizer para essas pessoas aqui na segunda etapa de vendas que você vai fazer, a primeira disciplina vai começar só daqui a 6 meses. Jonathan, as pessoas compram uma pós-graduação que vai iniciar daqui a 6 meses? Sim, elas compram. Como eu falei para você, a gente tem mais de 20 pós aqui no Instituto e nossos mentorados, mais de 100 mentorados, têm também as suas pós-graduações, então a gente sabe muito bem que esse processo funciona. Lembra então, primeiro mês você acumula mensalidades para o segundo, para o terceiro e vira uma bola de neve? Depois de 6 meses é que de fato você vai precisar pagar o primeiro professor para entregar a primeira disciplina. Ou seja, você está 6 meses faturando, colocando dinheiro no bolso, para lá na frente precisar de fato pagar
pelo primeiro professor. Então, esse é um processo que te dá uma margem muito grande. Isso também vai te dar uma escala muito grande lá na frente e, principalmente, uma recorrência. E isso vai aumentando ao longo do tempo. Imagina depois que você tem um caixa maior e decide criar a sua segunda pós. Depois você cria a terceira pós. E depois você chega no nível que a gente está, um pouquinho menos de 2 anos, a gente já construiu aproximadamente, aí, se eu não me engano, 26 pós-graduações em um período de 2 anos, pelo simples fato que esses boletos vão se acumulando mês a mês e você tem esse tripé de margem, escala e recorrência todos os meses para você. Isso está ao seu alcance hoje. Se eu tiver, você tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá no Instagram. Está ao seu alcance hoje para você que não necessariamente tem uma pós, é formado, tem uma pós-graduação, tem um mestrado ou tem um doutorado. Mas hoje o que mais existe na internet são professores que estão de fato buscando fazer um impacto maior no mundo. E essas pessoas, elas estão dispostas a darem aula na sua pós-graduação para você, de fato, construir o seu próprio instituto educacional e conseguir colocar isso para rodar. Se tiver alguma dúvida, me chama lá, que vai ser um prazer conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Valeu!